a sua Bíblia e vamos acompanhar um trecho e tentar extrair dele algo que eu acredito, que eu entendo que o Senhor vai usar para nos abençoar. Está em Gênesis, no capítulo 25, lá no comecinho da Bíblia. O último, estamos aí há poucos dias de mais um mês farroupilha, né? Aqueles que são do sul do Brasil já estão acostumados com esse setembro. Duas coisas acontecem com certeza no mês de setembro. Primeiro é o mês farroupilha e segundo é muita chuva, né? É uma coisa que acontece sempre em setembro. Vamos ler Gênesis comigo? Gênesis no capítulo 25, o verso 28, diz o seguinte: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, come esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse a Jacó: Vende-me, pois, hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. E assim, simples assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Até aí. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado por aqueles que estão nos assistindo, que estão aqui conosco. Pai, abençoa essa tua palavra, traz revelação, traz entendimento, traz maturidade para a vida do teu povo hoje, em nome de Jesus. Amém. Esse trecho que nós lemos é um trecho bastante famoso. O pessoal que já participa de comunidades, né, evangélicas, igrejas, já deve ter com certeza ouvido esse trecho em outras oportunidades, mas ele é um trecho de netos, dois netos de Abraão, dois gêmeos de Abraão, esse mesmo, né, o pai da fé. E Abraão era um homem velho, como vocês conhecem, tinha uma promessa sobre esse, né, e ele finalmente conseguiu ter um filho se chamava Isaque, né, o filho da promessa, aquele filho que ele quase sacrificou, mas Deus o impediu, dizendo: não precisa sacrificar não, só quero saber se você era realmente fiel, não precisa sacrificar, tem uma ovelha ali, sacrifica no lugar. Pois bem, esse é o filho Isaque. E Isaque casou com uma mulher chamada Rebeca e teve dois filhos, são esses os dois filhos gêmeos, que brigavam constantemente pela aprovação dos seus pais. O pai, Isaque, gostava do seu filho caçador, né, Esaú, e a sua mãe, Rebeca, gostava mais do filho Jacó, que era, como diz a palavra, foi criado mais nas tendas, era guri de apartamento, né, hoje seria essa expressão. E aí ele foi criado mais nas tendas e o outro era mais da rua, era o cara do off-road, era o cara que gostava de estar caçando. E o seu pai adorava a caça que o seu filho primogênito, ou mais velho, estranho dizer mais velho, né? Gêmeos sempre tem um que nasceu primeiro, né? Então fica aí o primogênito mesmo, em caso de gêmeos, um nasceu antes. Por óbvio, quem nasce primeiro é o primogênito. Ali, claro que deu a sorte de quem estava literalmente na boca para sair, né? Então é esse aqui, mas a Bíblia diz que o outro saiu agarrado no calcanhar. E a história conta que os dois se pegavam constantemente, a história dos dois segue naquela luta constante, querendo a aprovação. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é em dois momentos que aconteceram na vida de Esaú e de Jacó. Mas essa escritura que nós acabamos de ler, essa porção aqui, talvez seja a que mais dê significado ao tema que hoje eu gostaria de abordar, que é sobre hedonismo, que significa dar prioridade ao seu prazer, às suas carências momentâneas, dar prioridade ao seu conforto, antes de absolutamente qualquer outra coisa.
ou seja, um egoísmo elevado a 2, né? Um egoísmo em porção dobrada, ou seja, o meu bem-estar é mais importante que absolutamente qualquer coisa. E não importa o que venha acontecer amanhã, o importante é que eu esteja bem hoje, que hoje eu resolva a minha carência, que hoje eu me sinta bem. E eu me sentindo bem hoje, amanhã é outro dia, não importa o que vai acontecer. O ser humano, ele é hedonista. Você e eu, infelizmente, nós temos uma natureza hedonista, que busca resolver o hoje, a carência hoje. Isso já acontece desde Adão e Eva, quando Adão e Eva tinham absolutamente tudo, e dentro do jardim tinha uma árvore, e eles, curiosos e insatisfeitos com absolutamente tudo, eles tinham que ter o que não podia se ter, o que não podia tocar, não importa o que vai acontecer amanhã, hoje eu vou comer o fruto, amanhã é outro dia, amanhã é outra história, mas hoje eu tenho que saciar a minha necessidade, e nessa história aqui, acontece exatamente isso. Um irmão volta mais um dia, como seguidamente acontecia, ele ia caçar, ele voltou sem nada, ele estava faminto, porque talvez já tinha ficado alguns dias fora, sem ter comido nenhuma, como dizia minha avó, substância, né? E ele volta com muita fome, e a sua mãe, Rebeca, mãe de ambos, diz para o favorito, diz para Jacó, olha, faz o seguinte, faz uma comida, e ele vai se entregar, ele vai vender para ti o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura não era só ser o direito de ser o que vem antes, mas o primogênito, nessa época, herdava o dobro do que os outros filhos herdavam. Isso não acontece hoje, não é na legislação brasileira, isso não se aplica, mas para ele se aplicava. Quem nascia primeiro, por óbvio, carregaria a família também na falta, né, do pai, portanto, teria o direito a ter o dobro do que os outros filhos, simplesmente pelo fato de ter nascido primeiro. E também carregaria, por óbvio, algumas responsabilidades, que antes era do pai e agora passou a ser do primogênito. E por isso ele ganhava alguns benefícios. Ele tinha o ônus, mas o bônus era muito bom. Você pensa que você recebeu o dobro de herança do que os demais, no caso de 2 filhos somente que eles tinham aqui, eles dividiam a herança em 3, para que um deles ganhasse 2 porções. Então, a geração inteira de Esaú teria sido abençoada, porque ele ganharia o dobro, ou seja, a vida dele seria mais fácil dali para frente. E é isso que o seu filho mais novo queria ter. Ele disse, puxa vida, eu queria ter. Ainda que antes que os 2 nascessem, havia uma promessa sobre Esaú e sobre Jacó, que a promessa diz o seguinte, que o mais maior serviria ao menor, ou seja, que o filho que nasceu primeiro, que era Esaú, iria servir a Jacó. Mas como a gente faz seguidamente, a mãe dos 2, Rebeca, achou que precisava dar uma ajudinha para Deus. Como sempre, a gente acha que Deus não consegue nos atender, Ele não é onipotente, Ele não é onisciente, Ele não é onipresente, a gente é bem melhor do que Ele em algumas situações. Então, ela resolve interferir, né, na situação e diz, vamos fazer o seguinte, meu filho, engana o teu irmão e troca a primogenitura. E foi o que ele fez. Ele engana o seu irmão e o seu irmão diz, olha, quer saber, eu estou com fome hoje. A primogenitura vai ser o dobro. O que são ganhar 10 mil ovelhas a mais? O que são ganhar 10 mil animais a mais? O que é ganhar terra? Mas não, eu estou com fome hoje. E se eu morrer, não vou ganhar nada mesmo. Como que se ele fosse morrer de um dia para o outro? Parece meu filho, né? Se eu não comer hoje, parece que ele vai morrer. Não vamos dar nada, mas a criança tem disso, né? Quando está com fome, parece que tem que comer, e não importa, está em restaurante, está na casa da tia, da avó, não importa, tem que comer e tem que comer. E assim era Esaú, fez uma fiasqueira, eu vou morrer se eu não comer essa lentilha. O que adianta? Hedonista, ou seja, o que vale é o meu bem-estar hoje, não importa o amanhã, não importam as consequências, não importa se eu vou ganhar ou vou perder amanhã, não importa se o que eu estou fazendo vai me trazer algum benefício, ou vai me trazer algum ônus, ou vai ferir a minha geração, ou a minha própria, os meus próprios princípios, o que importa é que eu estou com fome hoje. E a satisfação do meu prazer, da minha necessidade, da minha carência, é mais importante que absolutamente tudo. E se hoje eu estou carente, eu estou precisando de comida, é isso que eu tenho que ter. E ele simplesmente troca um monte de patrimônio e benefícios por um prato de lentilha. E o seu irmão sai feliz ali. Possivelmente, Jacó nem comeu com ele a lentilha.
Quem estava agora com mais fome, possivelmente era até Jacó. Mas ele estava tão satisfeito com a troca que ele fez, que a Bíblia não diz que ele comeu junto com o irmão. E ele sai feliz da vida. E ele já avisa todo mundo, ó, troquei lá com Esaú. Tá, mas pelo quê? Ah, não importa o que eu troquei com ele. Fiz um acordo, a partir de agora eu sou o responsável pela família, o patrimônio é meu no futuro. E a gente fica pensando, cara, mas que loucura. O que tinha na cabeça desse cara em fazer esse tipo de troca? O quão hedonista esse cara era, o quão importante era o prazer momentâneo para ele trocar por algo tão importante. E eu começo a olhar para a geração dele, eu começo a entender que não era só ele. Se a gente volta um pouquinho para trás, o pai dele, Isaac, que é o filho da promessa, demorou muito para casar. Esse cara, que era o filho da promessa, que era o filho de Abraão, Abraão tinha uma promessa sobre a sua vida que ele não conseguiu cumprir até que Deus viesse a intervir, porque a Sara já era avançada em idade, e finalmente eles têm um filho, e o filho é Isaac. É o filho da promessa, e esse filho sendo o filho da promessa, imagina qual era a ansiedade de Abraão, em ver o seu filho casar e ter filhos. Só que o seu filho não casava, ele teve que dar um empurrãozinho. Ó, tu já tem 40 anos e não sabe o que vai ser quando crescer, quem sabe eu te ajudo. Vai, casa. Ele arrumou a Rebeca, ele deu um jeito, e eles casaram, e ele demorou mais 20 para ter os gêmeos. Me parece que o cara mais impressionado com o título de promessa, que era Isaac, é o que menos se impressionava. O cara que mais deveria estar incrivelmente abismado com o título Eu Sou a Promessa do Deus Vivo, era o cara que estava menos preocupado em criar qualquer geração. O pai dele, ansioso pela promessa. O filho é a promessa. Quando se cumpre o início da geração, o seu neto está menos interessado ainda. Parece o cara que abriu uma empresa, o fundador, trabalhou, passa para o filho vai levando a trancos e barrancos, chega o neto, ele não tem noção do que o vô passou para abrir o troço. Já ouviram essa história? Não, negócio familiar não é mais ou menos assim? E ele vai botando fora com decisões momentâneas, sem pensar nas consequências, e ele vai olhando para o momento dele, para a necessidade dele. Possivelmente, naquele momento, se ele tivesse excitado sexualmente, se alguém oferecesse alguém que não fosse a sua esposa, com certeza ele tomaria. Porque era tão hedonista que ele não estava nem um pouco preocupado com o que aquilo iria gerar no futuro, mas sim com a necessidade do momento. Eu e você temos essa natureza hedonista. Eu e você, infelizmente, em pecados, nós somos concebidos, nós trouxemos isso de herança. Dentro de nós tem uma necessidade gigante de nós resolvermos o nosso problema hoje. Quando nós nascemos, sendo bebê, quando a gente estava com fome, qual era a coisa que a gente fazia? E muito. Por quê? Porque a gente está com fome, e não é para amanhã. A criança ela não entende, o bebê não entende. O bebê você não consegue argumentar com ele, dizer, olha, a tua mãe não está em casa. Ela saiu, mas ela já volta. Não, essa conversa não rola. Eu sei porque eu tentei, né? Mas não funciona essa conversa. Você pode enganar, você mete o bico, né? O bico dura pouco tempo, o bico, daqui a pouco ele voa longe, daqui a pouco ele nem entra mais na boca, né? Daqui a pouco a criança está suada de tanto chorar. Por quê? Porque é agora a comida. É agora e agora. E a hora que está com fome, né? Você aguenta um tempo, você organiza um tempo, mas você não consegue passar muito. Por quê? Porque é a hora de comer. Quando nós vamos ficando mais velhos, a gente vai aprendendo a fazer alguns sacrifícios. A gente não cometer esses erros de fazer fiascos na frente. Embora os nossos filhos fazem muito fiasco, né? Quando vai na casa do tio, da avó, você pode ter dado comida em casa. Se ele vai na casa de alguém, ele está com fome quando chega lá. Né? Não é assim que funciona? Né? Qual é a mãe de você? Nunca ouviu a mãe de você falando assim, nós vamos sair. Vai funcionar assim,
Daí já dava as regras de como funcionava. Por quê? Tentando nos ensinar a aguentar, a não fazer fiasco, porque a fome iria vir. Meu filho, nós deixamos ele na casa de uma tia, uma senhora, e lá no domingo eles têm esse hábito de fazer almoço às 3 da tarde, né? Eu sei que muitos de vocês costumam no domingo dar aquela esticada. O meu filho não gosta de esticar nada. O almoço é na hora do almoço. Tem um meio-dia que chama meio-dia, né? Da comida. Então, é isso, ele levanta de manhã, ele toma um café, ao meio-dia ele come. Ele não come à tarde, ele come ao meio-dia. À tarde é outra comida já, à tarde é a hora de comer o lanche, ao meio-dia é a comida. Né? Ele gosta tanto de comida que essa semana, não conto para a mãe dele já, porque a mãe dele não gosta, mas vai ficar sabendo agora, tá? Desculpe. Ele olhou e disse, pai, tem um carreteiro, de manhã, 7 horas da manhã. Pai, eu abri a geladeira e tem um carreteiro aí dentro. Está no potinho ali. Posso comer? Claro. Tá, mas... E por que não? Aí se a mãe vê isso, mas está comendo carreteiro de manhã? Tá, mas... Pensa bem, faz diferença nenhuma, né? É de manhã, de tarde, é de noite. O Gui está com fome. Um dia eu deixei ele na avó. A avó deu arroz e feijão para ele de manhã. Pensa numa criança feliz. Mas é a hora de comer. Quando a gente vai, eles vão amadurecendo, tu vai conseguindo adestrar os teus filhos para que não façam fiasco, né? Na casa dos outros. Mas a gente vai amadurecendo para isso. Porque senão é sempre, agora eu preciso e eu estou com fome. E eu estou com muita fome. Muita fome. Não é assim, é sempre muita fome. Não posso esperar. Não tem jeito. Isso é coisa que criança faz. A gente vai crescendo, é adulto, alguém convida lá, o cara está roxo de fome. Né? Vocês nunca foram num lugar que o cara não serve comida. Chega num lugar e tu chega lá, churrasqueira apagada, luz apagada, tudo apagado. 1 hora tomando chimarrão. Pois eu estava pensando em fazer uma carninha. Eu digo, cara, minha cabeça a hora era para estar pronto já, né? Tu não quer ir comigo no açougue? De cara, o cara nem foi comprar nada ainda, cara. Né? Dá vontade de dizer assim, eu tenho um compromisso, eu vou precisar sair, marcamos outro dia, né? Eu vou para o restaurante comer, não dá vontade assim de, cara, vamos. Por quê? Porque o cara vai administrando isso, né? Não vai chutar o balde ali, é um amigo, convidou, é o estilo dele, cada um, é assim que funciona, mas nós temos uma natureza muito momentânea, muito direta, e tem que ser agora, e tem que ser porque eu estou com fome, e tem que ser agora, e tem que ser solução, e é assim que funciona, e deu. É o ser humano, isso brota de nós, e Esaú tinha isso. Esaú, ele troca algo extremamente precioso por uma carência que ele tinha naquele momento, e eu vou dizer uma coisa para você, ele podia ter ido para casa naquele dia, ele não ia morrer de fome, mas ele não valorizou, e essa é a grande questão, não valorizar o que ele tinha. Hoje o meu filho voltou de uma loja de conveniência, ele e o primo dele, e aí ele dizia, vocês compraram o que a avó pediu, compramos, o que mais? A gente jogou naquela maquininha do ursinho, né, que desce e pega. Eu disse, deixa eu adivinhar, tu não ganhou nada. Não ganhei nada não. E o teu primo, não, também não ganhou nada. Vamos dizer que tu pagou. Eu paguei para mim e paguei para ele também. Eu digo, cara, mas deu quanto? Deu 10 pila. Tia, mas ontem tu me ajudou a lavar o carro, eu te dei 10 pila para te incentivar, para te aprender, para ver se pega o gosto. Cara, tu botou fora os 10 pila. Não, a gente chegou na máquina, eu digo, cara, mas há 2 meses atrás eu sentei contigo e eu te expliquei que essa maquininha é um sistema que nem todo mundo ganha, tu bota lá, ela aperta. Desculpe se alguém tinha uma esperança fantástica na maquininha, eu estou atrapalhando o negócio do rapaz lá, mas o ganchinho desce, ele encosta no ursinho e quando puxa vem só o ganchinho. Ele está programado para muitos não pegar e eventualmente pega um. É assim que funciona, o cara tem que ganhar dinheiro, o cara que fez as maquininhas. Só para avisar, não sei se vocês sabem. Não é filantropia, ele tem que ganhar dinheiro com isso. O que mais me incomodou não foi o fato do Luca ter jogado. O fato é que ele sabia que ele não ia ganhar
E ele jogou a si mesmo, porque nós tínhamos falado sobre isso há poucos dias atrás. Há poucos dias nós tínhamos explicado, eu sentei com ele, eu expliquei, eu falei, cara, sabe o que me incomoda nesse negócio? É que tu não valorizou o que tu tinha. Tu não valorizou o teu trabalho, tu não valorizou a tua história, o tempo que tu passou para ganhar isso, tu sabendo que esse negócio não era absolutamente nada. E eu dizia, cara, ainda que tu tivesse ganho o maldito ursinho, ele vale menos do que tu gastou ali, cara. Eu digo, cara, se tu quer tanto aquele ursinho, eu compro por 2 pila lá o ursinho. Eu compro 5 pelo valor que tu ia pagar ali. Eu digo, cara, sabe, o que me incomodou foi que ele não entendeu o valor do que ele tinha ganho. Porque ele passou um tempão ajudando a limpar o carro para botar fora 24 horas depois. Aquilo me incomodou. O não valorizar, o não entender o valor do que nós temos, da nossa história e do que vai representar aquela atitude naquele momento. Nós estamos começando agora, já começou a campanha eleitoral, o período eleitoral. Quem nunca conhece, ou quem já não fez, eu lamento isso, trocou uma carga de brita pelo voto. Mas eu preciso de uma carga de brita. Eu digo, cara, mas o cara pode ser corrupto, pedófilo, bandido. Mas ele me deu uma brita. O que eu precisava era a brita. Mas a brita? Cara, tu tem noção do peso, tem noção da valorização que tu deu para isso? Mas era o que eu precisava era naquele momento, era a brita. E aí ele troca por alguma coisa que pode afetar a vida dele e a geração dele, ou o país dele. Olha que coisa louca isso. Mas o ser humano faz. O ser humano faz. Nós vamos comemorar agora, às 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil. 200 anos de independência. A gente parece muito, mas é bem pouco. É tão pouco 200 anos de independência, que se a gente compara com outros países que estão comemorando 500, a gente olha assim e diz, cara, puxa, o Brasil comemorou 500 de existência. É muito pouco. E quando a gente estuda história na escola, é para que a gente compreenda os erros que nós passamos, os problemas que nós vivemos e o porquê nós estamos do jeito que estamos. E o que nós temos que fazer para não cometer os mesmos erros do que já foram cometidos ou que vizinhos estão cometendo. E aí nós olhamos, estudamos a história. É assim que funciona. O nosso passado, entender o passado, ele define o nosso futuro. É fundamental que você compreenda. Eles não tiram a história da escola porque nós precisamos entender. Agora, o nosso país ele é tão novo, ele é tão recente, que, olha que loucura, quem tem 16 anos e vai votar, e pode votar, né? Pode votar aos 16 anos. Agora, a primeira vez, ele tinha 10 anos, quando ele teve 2 anos de governo Temer e depois 4 anos de governo Bolsonaro. É o entendimento que ele tem de vida, certo? É o entendimento que ele tem de vida. Desde que ele começou a entender mais ou menos política, 10, 12, 13, essa é a realidade que ele vive, certo? Se você perguntar para alguém que tem 70 anos, 75 anos, que serviu o exército no tempo da ditadura, ele tem uma outra visão de Brasil. Ele tem uma outra visão de Brasil. Se você perguntar para alguém que tem 30 anos, é uma outra visão de Brasil. Nós, olhando para a história, conseguimos definir o que está acontecendo no futuro, ou o que vai acontecer no futuro. Mas nós temos que olhar para trás, sempre temos que olhar para trás. O mais novo não pode não entender o todo. É por isso que de geração em geração a Bíblia dizia que as famílias iam passando as suas histórias, iam contando o que tinha acontecido, para que não se esquecessem do que aconteceu, porque facilmente o nosso sentimento hedonista faz com que nós venhamos a trocar toda a história por um problema hoje. E isso aconteceu desde sempre, desde o tempo de Adão e Eva, desde o tempo de Abraão, de Moisés, perdão. Moisés sobe no morro para pegar os 10 mandamentos, ele demora muito para voltar o povo dele, o povo
que saiu do Egito, que teve toda aquela história, que viu pão cair do céu, que viu fogo ao redor para esquentar, que teve manifestação, que não tinha água, água salgada, água vira doce, todo aquele povo achou que demorou muito Moisés, não, então vamos fazer um ídolo aqui embaixo. Eu digo, cara, mas vocês estavam com Deus Altíssimo, hoje de manhã tu tomou café com Deus Altíssimo, que te deu comida, de tarde eles queriam um ídolo. Por quê? Porque nós somos hedonistas. A vontade de ter um Deus veio de tarde. Sim, mas o Deus Altíssimo está te alimentando isso que é o do Egito. Mas agora está com vontade de ter um Deus para olhar. Tá, então vamos derreter as joias. Foi isso que aconteceu. Tá, então vamos fazer. Vai, junta aí, derrete. Deu, esse aí, tá bom, beleza? Aí pobre do Moisés desce e olha para aquilo, ele quebra tudo no chão, fica bravo. Deus tem que chamar, chama de volta, vou escrever outra lá. Eu fiz cópia. Cara, é assim que funcionou. Nós somos hedonistas por natureza. Nós somos hedonistas por natureza. Jesus faz um milagre, alimenta multidões, 2 multiplicações de pães. No primeiro sobram 7 sacos, no segundo sobram 12 sacos cheios, multidões se alimentam. Esse povo alimentou o bucho, encheu a barriga, estava feliz, satisfeito. Esse povo, possivelmente parte desse povo, estava lá na frente de Pilatos quando ele falou, Barrabás ou Jesus, quem que vocês querem que eu solte? Aí eles olharam, tá, mas eu até comi o pão que Jesus multiplicou lá, mas Barrabás é um cara legal, né, meu? Quando ele não estava preso, pensa num cara gente boa, era muita festa, nós virava à noite. Ele não é um cara tão ruim assim, ele tem as manias dele, ele tem as facções aí que ele faz parte, mas é gente boa. Vamos fazer o seguinte, solta Barrabás. Olha que loucura. Possivelmente o povo que comeu o pão da multiplicação não enxergou mais para trás, mas aquele momento era um momento interessante de soltar Barrabás, assim como Judas passa um tempo com Jesus, mas naquele momento era o momento das moedinhas de prata. Nós temos uma tendência enorme de tomar decisões não baseadas na nossa história, na compreensão de como nós chegamos até aqui, mas na nossa necessidade momentânea. E é isso que faz com que nós não venhamos a evoluir. Isso é que nem aquele camarada que casa e divorcia várias vezes ao longo da vida, porque ele nunca consegue resolver a sua necessidade, sempre a necessidade dele é uma necessidade diferente, ele não resolve, ele não está bem com ninguém, ele separa várias vezes. Eu não preciso dizer para você que quem separa várias vezes também divide várias vezes. Ele não consegue ter nada, a gente não consegue evoluir. Porque a nossa necessidade momentânea não é o que me faz evoluir, porque quando eu decido baseado no entendimento, na inteligência, na compreensão do meu passado, as minhas decisões, elas não são baseadas na necessidade ou na carência, elas são baseadas no meu futuro. Eu decido hoje, com entendimento e clareza, para que amanhã eu tenha uma vida melhor. E quando eu sou um hedonita nato, quando o meu espírito é subjugado pela minha carne, as minhas decisões são somente para hoje. Se hoje eu estou com a necessidade sexual e eu não estou com o meu cônjuge, mas alguém quer suprir essa necessidade, ou pode suprir essa necessidade, não tem problema, eu supro a necessidade hoje, porque hoje é o mais importante, ainda que isso possa trazer consequências futuras, mas hoje é a necessidade. Se eu estou com necessidade financeira, eu vou lá e pego um dinheiro, hoje tem tanto dinheiro disponível, ainda que esse dinheiro não vai resolver o meu problema, ele vai até piorar, porque o meu problema ele não vai resolver com o dinheiro. Aquilo é um poço sem fundo, não importa o quanto eu boto, se eu não resolver o porquê que eu não fechar o buraco, eu vou continuar devendo, mas esse é o meu momento e alguém me ofereceu dinheiro, e se alguém me ofereceu, hoje eu pego, amanhã eu não sei o que vai dar. A tomada de decisão na nossa vida, ela precisa levar em consideração não só a nossa necessidade, você tem que estar ciente que você é hedonista. Eu não estou lhe ofendendo, a nossa natureza é assim. Você tem que estar ciente que você é hedonista e que a primeira coisa que vai cruzar na sua cabeça é resolver a situação do seu momento. Não importa como, não importa o custo, não importa onde vai levar você vai resolver e você vai resolver hoje. Não importa a consequência que isso vai gerar, mas eu vou resolver hoje. Amanhã é outro dia. O casamento é um exemplo clássico disso.
não é difícil dizer o sim naquele dia, na noite do matrimônio. Essa é a parte mais fácil. Dizer o sim na celebração é a parte mais fácil. O difícil é dizer não todos os outros dias, para as outras que não casaram comigo. Que eu tenho que escolher dizer não. Porque dizer sim eu digo uma vez, o não eu tenho que dizer todos os outros dias. A nossa natureza hedonista nos diz para resolver a qualquer custo a necessidade do momento. O nosso espírito que se comunica com Deus, o nosso espírito que amadurece, quanto mais nós o exercitamos e quanto mais nós o desenvolvemos, mais ele se comunica com o Espírito de Deus. Esse espírito fortalecido, ele fica nos lembrando da nossa natureza hedonista, e as nossas atitudes, elas são baseadas na nossa história. Elas são baseadas nos erros que nós já cometemos. Ele nos lembra das coisas que já aconteceram, não necessariamente só conosco. Eu não preciso errar a mesma coisa que o meu irmão já errou. Se alguém ao meu lado cometeu o mesmo erro, eu posso aprender com ele. Mas nós somos hedonistas e nós insistimos em ter as nossas próprias desgraças. Há uma necessidade gigante em cada um de nós. Cada um de nós tem um conflito, cada um de nós tem uma necessidade, cada um de nós valoriza de alguma forma diferente. Mas se nós realmente fôssemos cristãos maduros e valorizássemos a cruz de Cristo e o valor e o preço que Ele pagou naquela cruz, nós lutaríamos todos os dias contra o pecado. E é por isso que Ele, na ceia com os seus discípulos, Ele diz: fazer isso em memória de mim. Não esqueçam de fazer isso para que vocês lembrem o que aconteceu aqui. Para que vocês continuem lembrando e fortalecendo-se uns aos outros, porque lembrar do que aconteceu na cruz é lutar contra a nossa natureza hedonista, para saber o quanto custou, para saber o quanto valeu. Porque quando você entende quanto custa, você dá valor. Não é assim? Os pais, não é o que você mais quer que o seu filho entenda? O quanto custou? O quanto custou? Levei o meu filho no médico essa semana, e eu sentado ali esperando meu filho ser atendido no pediatra, tive um flashback da minha mãe me levando inúmeras vezes no médico. E pela primeira vez, embora eu a ame e valorize tudo que ela fez, mas parece que aquilo calou mais forte do que todas as outras vezes que eu me dei conta disso. Quanto custou? Quanto custou? O que eu mais quero é que meus filhos saibam o sacrifício que é pagar a sua escola, o sacrifício que é comprar suas roupas, o sacrifício que é poder fazer uma viagem em família, o sacrifício, o quanto custa. E o quanto custou o sacrifício dele? Na cruz, por ti e por mim. Esse sacrifício, se nós tivéssemos a real consciência desse sacrifício, nós lutaríamos contra o pecado todos os dias. E não iríamos ceder tão fácil para a nossa natureza hedonista. Resolver a nossa necessidade, a nossa carência com o que vem pela frente. Não importa o preço, não importam as consequências, não importa exatamente aquilo que vai acontecer pós esse evento. O que importa, ele é o momento. Viva o momento. Viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Essa é a instrução do nosso tempo. Essa é a geração que não consegue esperar pelo almoço da tia. Porque nós somos hedonistas. Quero convidar você a ficar em pé. E eu quero poder adorar um pouco e cantarmos juntos ao Senhor, para que essa mensagem ela desça ao seu coração e que você consiga compreender o que isso significa. Quando você entende que você não pode resolver as suas necessidades a qualquer custo, a qualquer preço, com a primeira oportunidade, é como aquele camarada que tem na sua empresa uma oportunidade de fazer um grande negócio, mas eventualmente ou possivelmente ele vai acabar lesando o cliente dele. Ele opta
por não fazer esse negócio, embora ele precisava muito de dinheiro. Por quê? Porque ele não quer fazer um negócio uma vez, ele quer fazer vários negócios. E ele resolve por não, embora ele precisasse muito daquele momento, ele olha para a decisão dele e diz, cara, não posso ser edonita. Eu não posso resolver um problema e criar tantos outros. Esaú criou um problema para a geração dele. E quando ele vende a primogenitura por um prato de comida, mais tarde vocês conhecem a história, ele acaba também perdendo até a bênção do seu pai. Porque ele era tão, como a Bíblia falou, desprezou tanto a primogenitura, ele desprezava tanto as coisas que Deus tinha para ele, ele trocava as coisas que Deus tinha por qualquer coisa. Que quando o seu irmão o engana de novo, e engana o seu pai também, recebe a bênção, e ele chega na tenda do seu pai e diz, olha, eu cheguei, pode orar por mim. E ele fala, olha, você acabou de sair dessa tenda. Ele diz, não, foi outro, foi o meu irmão então, que enganou. Ora por mim, me abençoa. Ele diz, não, mas eu já abençoei o seu irmão. Tá, mas ora de novo, abençoa de novo, dá a bênção de novo. Ou seja, isso é uma coisa, é só uma oração, faz uma oração e resolve isso. O desprezo que esse cara tinha pelas coisas eternas, pelos valores reais, pelos princípios. Esaú era um cara que desprezava escancaradamente as coisas que de fato tinham importância na sua vida. Ele não olhava nem para a história, nem o que o seu avô fez, nem o que era o seu pai, muito menos o que era ele. Quantas decisões nós tomamos baseados nessa vocação hedonista? Quantas decisões nós tomamos para saciar e resolver a nossa necessidade hoje? E nós entendemos que estamos bem, e na realidade nós não estamos juntando nada, nem juntando patrimônio, nem juntando amigos, relacionamentos, nem juntando bênçãos, nem juntando promessas. Nós não estamos juntando nada. Nós passamos o dia inteiro tentando resolver as minhas carências emocionais. Hoje eu estou mal emocionalmente, eu preciso que alguém acaricie o meu ego e resolva hoje. Tá, mas olha, o teu problema não é, pode acariciar ego, tem que resolver. Não, acaricia hoje. Hoje é a minha crise do ego, amanhã é outra história. Depois é financeiro, cara, estou cansado de ouvir gente dizer, cara, mas eu só preciso de tanto dinheiro e está tudo resolvido. Não, cara. Tu resolve hoje o teu problema de dinheiro e amanhã o problema volta. Porque tu não tomou atitude olhando para toda a história, não fez as mudanças que precisavam ser feitas, tu não corrigiu os teus cursos. Entenda comigo, você e eu temos uma natureza egoísta, hedonista, que vai constantemente militar contra o espírito, para que você tome decisões para resolver hoje, a qualquer custo e a qualquer consequência. E essa não é a forma com que Deus nos ensina. Ele quer que nós venhamos a evoluir enquanto pessoas, nos tornar melhores do que nós somos, nos tornar melhores do que nós éramos ontem, melhores do que nós mesmos. Não é melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, uma versão melhor do que nós mesmos. Se você não entende isso, você vai ficar remando. As nossas decisões precisam ser baseadas numa história que busca evoluir para um futuro e não resolver um problema do hoje. Eu quero orar com você depois de nós adorarmos um pouco. É que tudo seja como comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu
meu Jesus. Aleluia. Quando houveram 10 leprosos curados por Cristo, apenas um voltou para agradecer, porque só um entendeu. Só um entendeu o preço. Nós não compreendemos por natureza. Se nós valorizássemos a cruz, valorizaríamos o quanto custou, para que você não fosse hedonita, para que você não vivesse do hoje, para que você não vivesse com atitudes paliativas que lhe atendem ao seu ego hoje, mas as suas decisões visando um futuro próspero, tomando atitudes baseadas numa compreensão do passado, quer seja seu, do seu colega, dos seus países, dos países vizinhos, da história. Nós não precisamos errar tanto se nós valorizássemos mais o que já aconteceu. Nós não precisávamos errar tanto se valorizássemos mais, bem mais, que Ele fez por nós na cruz e na nossa própria história e na história da humanidade até aqui. O povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento. Não despreza, porque quando você despreza a sua história, quando você despreza o que já passamos, o preço que já foi pago, você só resolve o hoje. E todos os dias nós temos um hoje novo. Pai, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo a tua igreja. Pai, eu abençoo a tua igreja para que compreenda que o nosso espírito solidificado e maduro, o nosso espírito forte, íntimo contigo, faz com que a nossa natureza hedonista seja subjugada, não tenha voz nas tomadas de decisão. Espírito Santo, que os nossos olhos compreendam que de nós mesmos só brotam necessidades e carências, muitas vezes ridículas, irreais, inconsistentes, inverdades. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoa a tua igreja, para que ao tomar a ceia relembre do preço, para que ao orar relembre do preço, para que ao comer relembre do preço, para que nós venhamos a ensinar as próximas gerações a conhecer o preço, o valor. Pai, eu abençoo a tua igreja a reconhecer o quanto custou para chegarmos até aqui. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a compreender o valor, o custo, o sacrifício, em nome de Jesus.